Muito legal. O Wesley é pastor em Campo Belo, é um amigo, ele sai de Campo Belo. Não só ele, quem mais sai para vir aqui? Olha aí, legal. Glória a Deus. Muitas pessoas vêm de lá, muitos pastores da região. E ele tem sido um líder, que Deus tenha abençoado, uma linda igreja, um ministério, a igreja que cuida do pastor, que ama a família do pastor. Ele tem exercido uma grande liderança ali naquela região do estado de Minas Gerais. Que Deus use a sua boca. Glória a Deus. Glória a Deus. Me sinto honrado nesta manhã. Deus abençoe você nesta manhã, amém. Deus abençoe a todos. Este lugar é casa de pão, é casa de alimento. Faz no meu coração um regozijo muito grande de estar aqui todos os meses, porque nós precisamos disso. O pastor precisa de alimento, precisa de carinho, cuidado. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Jorge Linhares. Tem sido realmente um homem de Deus, uma referência nas nossas vidas e tem trazido alimento para as nossas almas. Eu quero honrar o Senhor pela vida do pastor Jorge e também desta igreja. A terceira vez que eu ministro aqui nesse altar, e eu louvo a Deus porque por esta oportunidade também. Levante a sua mão direita para Jesus assim. Aleluia. Você veio a este lugar, você veio nesta manhã. Deus tem algo para você nesta manhã. Você não veio aqui por acaso. Deus te trouxe aqui neste lugar. Deus te trouxe para receber dele algo que vem dele para o seu coração, para o seu ministério. Eu sei que o Senhor vai te abençoar. Deus já está te abençoando. Você, ao sair da sua casa, Deus já liberou sobre você esta bênção em nome de Jesus. Lança para ele uma palavra de amor, de adoração. Diga para ele que você o ama, que você o adora. Diga para ele que você é servo, que você foi chamado. Oh, Senhor, Deus, eu te adoro nesta manhã, Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esta manhã linda, pelo teu Espírito neste lugar, pela tua presença, pelo teu óleo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Dê um abraço nesse irmão que está do seu lado, sacode ele aí, fala, diga para ele assim, eu te abençoo em Cristo Jesus. Diga, você é uma bênção, aleluia, glória a Deus, amém. Dê um forte aplauso ao Messias aí, nessa manhã. Graças a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 3. Jeremias, capítulo 3, versículo 15. A partir do texto, nós vamos ler esse texto e vamos citar juntos esta palavra. Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Sei que você vai receber esta mensagem no teu coração, essa devocional. E diz a Bíblia, diga comigo, e dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração, e dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração. Eu quero dizer para você nesta manhã que Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te comprou, Deus te resgatou, te redimiu, e deu a você a capacidade de estar diante de um povo, não importa o tamanho deste povo, mas foi o povo que Deus te deu para você gerar vida no coração deles, para você gerar no coração dessas pessoas o amor do Senhor, a bênção do Senhor. Jeremias foi chamado por Deus. Nós vemos ali no primeiro capítulo, versículo 5, quando a palavra nos diz, antes de te formar-se no ventre te conheci. Deus conheceu Jeremias, Deus conhece você. Ele conhece você na intimidade, filho. Deus sabe de você. Deus conhece o seu passo, os seus passos, a sua vida, o seu andar, o seu pensar. Ainda a palavra não veio na sua boca. Deus te conhece na intimidade. Deus sabe do teu sofrimento, do teu choro. Deus sabe de tudo. Ele te chamou. E um pastor segundo o coração de Deus, ele precisa ser aprovado. Ele precisa estar no centro da vontade de Deus. O pastor segundo o coração de Deus, ele precisa ter uma vida de oração, uma vida de busca ao Senhor, uma vida de entrega. Eu pergunto para você nessa manhã, quantas vezes você tem falado com Deus? Quantas vezes você tem prostrado o seu rosto aos pés de Cristo? Quantas vezes você tem chorado na presença dEle, tem se humilhado, tem falado com Deus, tem orado? A vida de um pastor segundo o coração de Deus precisa ser regada pela oração. A oração é o diálogo com Deus, é a conversa com Deus.
E você precisa ter essa conversa com Deus, esse diálogo com Deus. A palavra do Senhor nos diz que no livro de Mateus 14, 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Diz a Bíblia que Daniel, ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Jesus, ele foi o exemplo para nós também de oração, de devoção, de entrega. Ele falava com o Pai, ele apresentava ao Pai. Um homem, um pastor, segundo o coração de Deus, ele precisa ter uma vida de oração, porque através da oração é que Deus vai trazer a direção, Deus vai mostrar. Se você não tiver uma vida de oração com Deus, você não tem nada para dar. As pessoas vão atrás de você porque você é portador da voz de Deus. Você é o profeta de Deus, é o homem de Deus, é o homem segundo o coração de Deus, é o pastor segundo o coração de Deus, que Deus chamou. E você é porta-voz de alimento, de palavra, de vida. E as pessoas vão até você. Deus vai enviar pessoas até você. Mas se você não tiver uma intimidade com Deus, uma vida de oração, a tua vida vai ser um fracasso. Seu ministério vai ser um fracasso. Porque vai ser você, não vai ser Deus através de você. Lutero, ele deixou uma frase, que a oração é o suor da alma. Agostinho, ele diz o seguinte: uma lágrima se evapora, uma flor murcha, só a oração chega até ao trono de Deus. Uma vida de oração faz a diferença. O ministério de oração. Charles Finney, no seu livro A Oração, a Chave do Avivamento, ele deixou ali princípios de como viver uma vida de oração, de entrega. E você, filho, você, pastor, nós, como homens de Deus, você tem orado, você tem buscado, você tem falado com Deus? Outra coisa, um pastor segundo o coração de Deus, porque o Senhor disse: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Ele precisa ter humildade. Existem muitos pastores que deixou a humildade para a soberba entrar e altivez. E o Senhor nos deixa em Provérbios que a altivez e a soberba precede a queda, a ruína. A humildade precisa estar no coração do pastor segundo o coração dele. Jesus estava entre as pessoas, as crianças. Jesus estava entre as prostitutas, aqueles que estavam sendo isolados da sociedade. Jesus estava entre eles. Fui uma vez numa igreja que o pastor, ele terminou o culto e ele saiu pelo fundo. O pessoal ficou perguntando: cadê o pastor? Cadê o pastor da igreja? Eu digo para você que as tuas ovelhas, elas precisam de você. Você precisa ter humildade para atender aquela humilde, aquela desvalida, aquela pequena e a grande. Se você despreza os pequenos, Deus também não vai te conceder os grandes. É preciso ter humildade no coração. No livro de Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8 nos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Então, homem de Deus, mulher de Deus, se humilha diante de Deus. Dizem que o lugar mais alto na vida de um homem de Deus, mais alto que ele pode chegar, é aos pés de Jesus. É se humilhar, é se render, dizer: Deus, eu dependo de Ti, eu dependo de Ti, eu dependo do Senhor na minha vida, da minha direção. Outra coisa que
Pastores segundo o coração de Deus precisam ter alma sarada. Alma totalmente sarada. Porque a alma sarada pode sarar outros que estão feridos e machucados. As feridas da alma impedem você de viver todo o seu potencial. A alma é a personalidade do homem. É a própria essência da pessoa em toda a sua individualidade, caráter, vontade, racionalidade. É na alma que se estabelece a saúde ou a enfermidade. É nas emoções, é na mente. O conflito, anseio, desejo, esperança, desesperança, frustração, está na alma. E quantos pastores estão frustrados, estão desanimados? Olha para mim. Eu vim aqui para falar para você como homem de Deus. E antes de ministrar para você, Deus foi comigo. Escuta, você precisa de três coisas precisam estar acesas no teu coração. Primeiro, amor, paixão e motivação. São três coisas que um homem de Deus, um pastor segundo o coração de Deus, precisa ter. Amor. Porque se você não tiver amor, você vai ser um pastor rancoroso, um pastor amargo, ferido, machucado, e vai atropelar as pessoas, vai machucar as pessoas. As pessoas vão sair da igreja por causa da tua amargura. Poucos tempos atrás eu encontrei um pastor, foi meu colega de turma quando eu estudei no seminário. Está ali o pastor Daniel Fialho, estudamos juntos também. E encontrei com ele, eu fiquei numa alegria ao vê-lo lá aqui no centro de Belo Horizonte. Eu abracei ele e falei: varão de Deus, que bênção, onde você está pastoreando? Ele falou: pastor, eu não sou mais pastor. Eu falei: mas por que, varão? O que houve? Pastoreei 2 igrejas e não quero mais saber de igreja na minha vida. Não quero saber de igreja. Sabe, eu vou na igreja, mas eu não quero saber de me envolver com a igreja. Aquele pastor estava amargurado, ferido. Você sabe, eu vou dizer para você, pastor, que está aqui nessa manhã: Satanás, ele tem um alvo. Você é o alvo do diabo. Porque você é profeta de Deus, é profetisa do Senhor. Você é atalaia. Deus te constituiu como homem de Deus, como mulher de Deus. E Ele vai respaldar você, e Deus respalda você, aquilo que você fala, aquilo que sai da tua boca. Então, o que o inimigo quer fazer? É calar a tua voz. O que o inimigo quer fazer? Subestimar a tua capacidade. Dizer que você é um pequeno, que você é um Zé Ninguém, que você não vai fazer, que você não tem condição. Eu digo para você: Deus te constituiu como profeta, Deus te constituiu como pastor, e o diabo não vai frustrar os planos de Deus na tua vida. Aplauda o Senhor e dê brado de júbilo a Ele. Oh! Aleluia! Na Bíblia encontramos vários textos que falam do coração ferido, alma batida, perturbada, alma aflita, quebrantada. Eu já tive momentos terríveis na minha vida, momentos difíceis. Não era para eu estar aqui ou pastoreando um dia. Eu morei no estado do Pará, certa feita, e uma irmã, uma enfermeira, me aplicou uma injeção errada. E era vitamina C, complexo B e glicose. Lá no Pará eles tomam esse coquetel para gripe. E ela colocou vitamina C, complexo B e cloreto. E aquilo eu comecei a se bater ali. E foi uma tristeza. Depois eu choque anafilático, me levaram para o hospital. E eu tive vários momentos. O ônibus já capotou. Aquele ônibus, pastor Jorge, que pastor Glaico Terra Pinto, lembra? Capotou. Eu estava naquele ônibus. Morreram 3 pessoas. Eu estava lá. Sabe? Eu já passei momentos difíceis na minha vida, no ministério. Mas você sabe, no momento mais terrível da tua vida, Deus está com você. Talvez você pode estar sendo ferido, machucado. O Espírito Santo, Ele te guarda, Ele te protege, Ele te levanta. Você está aqui nessa manhã, você reservou esse tempo para estar adorando o Senhor, para estar aqui. Deus entende você, filho. Ele não te julga pelas suas fraquezas. Lá no Salmo
a palavra do Senhor nos diz que o Senhor não nos julga segundo as nossas iniquidades. Salmo 103. Está lá. Parece que é o versículo 8 ou 9. Que o Senhor não nos julga segundo as nossas iniquidades. Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. Obrigado, irmã, isso aí. Não nos trata segundo as nossas iniquidades, porque se fosse tratar você segundo as suas iniquidades, você estava no pó. Por isso que a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, e elas se renovam a cada manhã, e isso merece um glória a Deus bem forte, um brado de júbilo. Aleluia! Você precisa de uma alma sarada, alma curada, alma cheia de Deus. Eugênio Peterson, no livro Pastor Contemplativo, esse livro eu li, e ele fala também ali sobre cura da alma e cura das almas. Somente uma alma curada pode curar outras almas. Então preste bem atenção. Você precisa, meu querido irmão, querido pastor, você precisa mergulhar no Senhor, deixar o Espírito Santo curar você. Talvez você precise de auxílio, de ajuda. Eu tenho uma formação em psicanálise. Quantas pessoas me procuram para ser curado? Depressão, angústia. Quantos pastores estão feridos de ajuda? Eu sou filho de pastor. Lá na Bahia, minha casa, a casa do meu pai era hospedagem de vários pastores. Passavam por ali. Quantos pastores na mesa falavam ali as suas lamúrias, suas agruras, suas feridas. E eu pequenininho. Eu nasci no lar evangélico cristão. E ouvindo aquilo. Quero dizer para você que criança ouve tudo, viu? Eu tenho 3 filhos. Criança ouve tudo. Sabe por que muitos filhos de pastores não estão na igreja? Sabe por quê? A culpa são dos pastores. Porque depois que termina o culto, eles entram no carro, o pastor e a esposa, e o pastor não tem com quem desabafar. Não é culpa dele não. Porque isso é natural mesmo. O pastor é sozinho. E quem que ele vai desabafar? Com a esposa. Os filhos estão ali atrás. Aí ele começa a falar: mas por que o irmão está me perseguindo? Por que fulano de tal não gosta de mim? Por isso, por aquilo. Aí aquilo vai entrando no coração das crianças, dos filhos. Eles vão ficando feridos, sabe? Pastores feridos, levando também a família a se ferir, se machucar. Está me entendendo? Talvez você precise de ajuda. Busque um amigo. A Bíblia diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Então você precisa de uma alma sarada. Você precisa desabafar. Você precisa se abrir. Talvez você precise só chorar. Um dia um pastor me procurou. Ele falou: pastor, eu quero morrer. Pastor Luiz, você é meu amigo, pastor. Mas eu quero morrer. Saíram da igreja dele 200 pessoas. Aquele homem sentiu o mais inútil, o último pastor da face da terra. E ele ali com a alma ferida, machucada: eu quero morrer, pastor. Eu quero morrer, Jesus me abandonou. Eu abracei aquele homem, ministrei na vida dele. Estávamos em um congresso e ele estava ferido. Falou: estou aqui nesse congresso, mas eu quero morrer. Deus restaurou a vida dele. Sabe o que aconteceu? Daqueles 200 que saíram, já triplicou a igreja dele. Deus já restaurou tudo. Sabe, o inimigo muitas vezes quer calar você, quer ferir a tua alma, quer ferir seus sentimentos, quer deixar você lá para baixo. Sabe, só que eu quero dizer para você, homem de Deus, pastor segundo o coração de Deus, Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que está dentro do seu coração e a tua motivação. E no tempo certo Ele vai te exaltar, Ele vai te levantar. Aplauda o Senhor por isso aí. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você precisa de uma alma alegre. Sacode teu irmão, fala assim: dá um sorriso aí, meu irmão. Diga para ele assim, olha nos olhos dele, fala: levanta-te nessa tua força. Você é um varão forte. Diga assim: Deus te constituiu para a vitória, para vencer. Diga: Deus não constituiu você para a derrota. Amém. Diga aleluia. Aleluia. Eu queria encerrar aqui o último ponto dessa devocional, dizer que
pastor segundo o coração de Deus, ele precisa vencer o medo. Precisa vencer o medo. O inimigo às vezes aparece na tua frente como uma assombração, como um gigante. Só que eu digo para você que ele é tão pequeno, porque quem está com você é muito maior. O Senhor te constituiu como profeta, e você precisa vencer o medo. Diga amém. Josué capítulo 1, versículo 5 e 6, a parte A do texto do versículo 5 diz assim: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Agora você vai sacudir esse irmão, esse pastor que está ao teu lado, sacode ele aí e fala assim: assim como o Senhor foi com Moisés, Ele é com você também, em todo tempo, em todo momento. E interessante que no versículo 6, a parte A, diz assim, o Senhor falando para Josué: ser forte e corajoso. A coragem tem que estar no coração daquele que é segundo o coração de Deus. Você é pastor, você é pastora, então, meu irmão, o medo não pode te intimidar. Muitas vezes o diabo coloca assombração, se aparece com toda a sua euforia para tentar intimidar você, e você não pode ter medo. Você precisa vencer o medo. Pastor segundo o coração de Deus precisa vencer o medo. Vencer o medo. Teve momentos na minha vida que eu tive medo. Só que você não pode recuar. Você tem que ir para frente. Capítulo 4 de Tiago, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Diga aleluia. Preste atenção. O medo paralisa a fé e neutraliza a ação. Quando você está com medo, você perde a fé. Você se sente pequeno, inútil, e paralisa a sua ação. Te imobiliza. Você não consegue ir. É terrível. Só que tem um detalhe. 1 João capítulo 4, versículo 18, nos diz assim. Repita comigo. O perfeito amor lança fora todo medo. Diga: o perfeito amor lança fora todo medo. Agora eu te pergunto: quem é amor? Deus. Deus é amor. Agora um detalhe, preste bem atenção. Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quem tem medo não está aperfeiçoado em Deus. Está me entendendo? Não está crendo em Deus, não está confiando em Deus. Não está sendo segundo o coração de Deus. Pastor, segundo o coração de Deus, vence o medo. Vence o medo. Deus te chamou para destruir os gigantes. Deus te chamou para ser ousado, para ser forte, para ser corajoso, destemido. Deus te chamou para isso. Diga amém. Diga aleluia. E com isso você vai discernir entre a vontade de Deus e a vontade do homem. Amém? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Eu estava um dia no Sebenjo, seminário, e o pastor Edson Queiroz, ele era pastor lá na igreja Batista Calvário, na Califórnia. Ele quem prefaciou meu primeiro livro, que foi gerado aqui nessa igreja. Um dia uma formatura, no ano 2000, numa formatura que o senhor ministrando aqui, o senhor falou assim: esses formandos que estão aqui, vocês que estão aqui, talvez você tenha um sonho. Você ministrou sobre sonhos. Você tem um sonho de escrever um livro, um sonho de gravar um CD. Aquilo entrou no meu coração, na minha alma. E eu escrevi meu primeiro livro. E agora vem o terceiro livro aí. O segundo eu escrevi Como Vencer a Depressão. E o terceiro, No Mover do Louvor e da Adoração, que já está na editora. E já estou escrevendo o outro, Pronto Socorro para o Casamento. Porque entrou no meu coração. Qual é a vontade de Deus? O pastor Edson Queiroz, ele diz o seguinte: olha, entra na dele, essa frase ele ministrou para os seminaristas, eu estava lá presente. Ele falou assim: ó, entra na de Deus que ele entra na tua. Se referindo à vontade. Falou: entra na vontade de Deus que ele
entra na tua, ou seja, ele mergulha na tua vontade. Você sabe uma coisa que me chama a atenção em Davi? Porque Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Foi um pastor também, sacerdote e profeta. Que me chama a atenção em Davi, quando o profeta chega para ele: Davi, olha, alguém pegou a ovelha daquele homem que só tinha uma ovelha, matou aquela ovelha, sabe, deu um banquete. Davi ficou enfurecido naquele momento. E Davi, então, quando recebeu aquela palavra, falou: tal homem tem que morrer, tem que punir. Este homem é você, Davi. Você sabe o interessante uma interpretação desse texto, pastor Jorge, interessante. O Senhor começa a falar para Davi: escuta, Davi, eu te dei as mulheres de Israel, eu te dei riqueza, eu te dei tronos, e se ainda fosse pouco, eu acrescentaria mais e mais ainda. Você sabe a lição que eu tiro para nós esta manhã? É que Deus estava constantemente querendo agradar Davi. Davi pensava em algo, o Senhor dava. Está me entendendo? Assim é com você. Você é tão especial, você é tão de Deus, apesar das suas falhas, sabe, das suas fraquezas. Quanto mais você olha para você e você se sente pequeno, é que Deus está crescendo em você. Alguém um dia falou que é bonito a queda de um homem de Deus. Bonito assim, é interessante. Porque quando o homem de Deus começa a crescer, e acha que é alguma coisa, Deus vai lá, puxa o tapete dele, para ele botar a cara no pó, para saber que Deus é que é maior. Entendeu? Que Deus abençoe a tua vida nesta manhã. Fique de pé no seu lugar. Qual é a vontade de Deus? Você é mulher de Deus. Você é um homem segundo o coração de Deus. Você é pastor. E o Senhor disse: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacente. Oh, você foi chamado para isso, filho. Levanta tuas mãos mais alto aí para Deus aí. Você foi chamado para isso. Deus te chamou. Ainda que as pessoas subestimem a tua capacidade, ainda que as pessoas subestimem você, ainda que as pessoas achem que você não é um nada, escuta, Deus te vê como um grande, como um gigante. Quando Golias viu Golias zombou de Davi, achou Davi um insignificante, alguém pequeno. Mas a palavra do Senhor diz que Davi estava na força do Senhor. Enquanto Golias estava vendo Davi como um homem pequeno, Deus estava olhando dos céus à terra e vendo Davi como rei de Israel. Deus te plantou naquele lugar onde você está, e você é profeta naquele lugar, e Deus vai te usar ali de uma forma sobrenatural. Ele vai fazer de você uma pessoa grande, vai crescer seu ministério. Agora Ele entregou coisas para você, filho. Entregou sua família, entregou sua casa, entregou a igreja. Deus te entregou algo. Aleluia. Começa a orar. Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluia. Nós queremos por dentro e por fora. Faz de nós homens pequenos. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Te adoramos nessa manhã, Senhor. Obrigado por esse conselho. Aleluia, Senhor Jesus. Nós abençoamos, Pai, ó Deus, as igrejas. Deus está findando 2011, meu Pai. Eu quero liberar sobre os teus filhos uma palavra rema do Senhor. Deus, que as igrejas, os ministérios, Deus, serão prósperos, frutíferos. Deus, que o Senhor venha renovar as forças dos teus filhos. Deus, que eles tenham cada dia amor, paixão, ó Deus, e que eles sejam renovados, que eles tenham entusiasmo, Senhor, para vencer os obstáculos que virão. Em nome de Jesus, meu Pai. Deus, encha-os nesta manhã do teu Espírito e fortalece-os na graça do teu poder, Senhor, da tua unção, em o nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Aplauda de júbilo a Ele. Glória a Deus. Que coisa bonita.